bem-vindos e bem-vindas. Estamos iniciando aqui mais um painel do primeiro dia do FebrabanTech 2024 e o primeiro do dia da trilha Inteligência Artificial Responsável, Confiança, Segurança e Transformação nos Negócios. Nossa conversa hoje é sobre o uso da inteligência artificial nas estratégias das instituições financeiras para desenvolvimento e oferta de produtos e serviços realmente hiperpersonalizados, convenientes e eficientes. Faz algum tempo que a inteligência artificial vem permitindo que as instituições financeiras se aprofundem mais do que demografia tradicional, descobrindo insights granulares sobre o comportamento do cliente, perfis de risco e objetivos financeiros. Esses insights já começam a se transformar em experiências hiperpersonalizadas e em vários pontos de contato dos bancos com os clientes. Mas sabemos que a personalização no contexto bancário não trata apenas de aproximar melhor a oferta em produto. O santo graal, que é uma palavra esquisita, mas é essa, é usar dados e análises para antecipar a necessidade de cada cliente, individualmente, através de uma interação relevante. Hoje cedo até o presidente do Santander falou que não pode ser todos para tudo, na verdade você tem todos para um só, né? Hoje, com a inteligência artificial generativa, a IA conversacional oferece condições para tornar as interações ainda mais relevantes e fluidas nos diferentes canais em tempo real. Agora, qual é a realidade dos bancos brasileiros no uso da IA para hiperpersonalização? Como maximizar oportunidades de negócios, simplificar as operações e reduzir custos? Para responder a essas e outras perguntas, quero convidar ao palco Ana Laura Moraes, que é head da unidade de CRM e Indução Digital do Banco do Brasil. O Fernando Castro, diretor de tecnologia do Itaú Unibanco. O Rafael Cavalcante, diretor de inteligência de dados do Bradesco. E, para terminar, o Tushkar Parikh, o head da Latam de Bancos, Serviços Financeiros e Seguros da Tata Consultancy Service. Por favor, sentem todos. Maravilha. Gente, gratos pela presença de vocês todos. E a primeira pergunta que eu faço é para todo mundo, tá? E fique à vontade, cada um, de falar depois, se alguém quiser também fazer algum comentário. Mas a primeira pergunta que faço é como as instituições que vocês representam aqui enxergam e aplicam a inteligência artificial na hiperpersonalização. Eu vou começar, com respeito a todos, pelo Rafael, incluindo uma curiosidade. Rafael, diante desse povo todo aqui, desse cenário que eu acabei de escrever, conta pra gente aqui, a Bia, como é que a Bia vem atuando hoje? Ela é, de fato, uma conselheira dos correntistas do Bradesco? A Bia, antes de tudo, é Bradesco Inteligência Artificial, né? Eu acho que a Bia surge de uma reflexão ambiciosa que a gente teve há quase 10 anos, né, de como inteligência artificial ia e poderia impactar a excelência na entrega de serviços financeiros para nossos clientes, né? Então, ela começa com essa grande ambição, com uma tecnologia que estava começando e com essa vocação de entregar excelência para o nosso cliente, né? Então, ela começa tentando provar se a gente conseguia, com ela, resolver desafios internos que a gente tinha, né? Então, a gente tinha e tem e sempre teremos essa busca por eficiência, por experiência, por geração de valor para nosso cliente e por aprimoramento de controles. E qual foi o papel que a Bia veio trazer para a gente, né? A Bia veio responder se a gente conseguia trazer uma maneira de deixar o nosso gerente de relacionamento mais empoderado, mais capaz e mais informado para interagir com o nosso cliente final, né? Então, ela surge com essa primeira reflexão, ela surge na tentativa da gente usar a linguagem natural para dialogar com esse cliente e ela mostrou rapidamente que ela tinha um grande valor em 2015. Então, quando a gente percebe que ela ajuda a gente a resolver problemas internos, a gente tem uma convicção maior de entregar essa experiência para o nosso cliente, né? E eu acho que foi essa gradação muito acelerada que a gente viu.
Em 2016 a gente abre ela para nosso cliente e a gente vê que ao colocar a BIA onde o nosso cliente está, a gente entregava a experiência que o nosso cliente buscava. Eu costumo dar um exemplo muito simples, né? Quando a gente começou em 2016 e você fazia uma pergunta para a BIA, Bia, qual é o meu saldo? Onde eu posso conseguir o meu saldo? A BIA responde, ó, você pode conseguir o seu saldo pelo seu internet banking, pelo seu mobile, você pode ir para a sua agência, você pode ir pelo seu ATM. E a gente recebia muitas vezes o feedback do cliente dizendo, mas não era isso que eu queria que a BIA respondesse qual é o meu saldo. Então, a gente conseguiu, nessa ambição, fazer com que a BIA saísse de um caráter informacional para um caráter transacional, para um caráter de aconselhar. Então, hoje, se você faz essa pergunta, a BIA te dá o seu saldo. Se você quer saber, por exemplo, mas me fala do cartão de crédito, a BIA fala com você de cartão de crédito. Se você viu que você tem a grana na conta e você quer, Bia, faz um Pix para mim, ela faz um Pix para você e ela realiza a transação. Então, ela, mais do que ela hiperpersonalizar a experiência, ela faz isso transacionando para o cliente o que ele gostaria e onde o cliente está, seja no nosso aplicativo, seja no WhatsApp, inclusive com ambição até maior de proativamente conversar com o nosso cliente de coisas que não necessariamente ele espera naquele momento, mas que ele gostaria muito que a gente falasse, como, por exemplo, fraude, né? Então, hoje, quando você tem um evento não padronizado na sua compra de cartão de crédito, né, como é que tipicamente as organizações falam com você? Você recebe uma ligação, quem hoje atende a ligação de um número que não conhece? Ou você recebe um SMS, digamos que SMS pode ser pouco crível, né? Mas como a BIA foi um canal que se conectou com o cliente, a BIA passa a falar com esse cliente sobre transações suspeitas. Então, ela aconselha, ela personaliza a experiência, ela entrega a transação e ela apoia o cliente no que ele precisa. Ela conta piada também, não? A gente sempre procura usar o framework da IA responsável, que vai ser um ponto que a gente vai tocar aqui, para garantir que ela entregue o propósito que ela foi desenhada, nesse momento, a excelência em serviços financeiros. Tá certo. Então, e Fernando, qual que é a perspectiva do Itaú aqui? Conta pra gente, a inteligência generativa ajuda ou atrapalha, na sua opinião? Boa tarde, Gustavo. Boa tarde aqui aos colegas de painéis. Boa tarde a todos e obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, discutindo esse tema que está super no hype. Acho que todo mundo aqui tem tentado entender melhor sobre como aplicar AI generativa. Acho que, de uma maneira geral, as instituições financeiras sempre lideraram o processo tecnológico no Brasil e com a inteligência artificial não foi diferente. O próprio Itaú, desde 1980, já vem utilizando modelos de inteligência artificial. Hoje nós já temos mais de 600 modelos e a gente vem, obviamente, trabalhando intensamente com AI generativa para entender a aplicação. Ela vem para ajudar, com certeza, né? Mas claro que ela vem para ajudar numa ótica de entender que problemas a gente quer resolver, quais são os problemas de negócio, os problemas dos nossos clientes, para que a gente possa, de fato, aplicar a AI generativa aonde ela faz sentido. Para vocês terem uma ideia, e esse dado é público, eu posso comentar, nós temos hoje mais de 250 casos de uso rodando dentro do banco. Eu acho que algo bastante interessante para compartilhar é que nós não criamos uma área específica para a AI generativa dentro do Itaú. Nós criamos, sim, uma fundação, uma governança, o tema de Responsible AI aqui, onde a gente tem uma série de guardrails estabelecidos, para que dentro das áreas onde a gente tem os times mais próximos aos problemas e às oportunidades que precisam ser endereçadas, a AI generativa possa ser aplicada e possa gerar valor. Então a gente vem, de uma maneira bastante crescente, aplicando a AI generativa, principalmente em 3 avenidas que a gente enxerga, na relação com os nossos clientes. Então a gente vem pensando em como obter, através dos nossos diversos touchpoints, diversos sensores nos nossos canais, entender a biografia do nosso cliente, entender o momento de vida dele, no caso da pessoa física, entender o momento de negócio, no caso da pessoa jurídica, para que a gente possa sempre ser preditivo na intenção e antecipar, eventualmente, alguma necessidade e ter uma interação com o cliente que seja relevante, que faça sentido. Então, essa é uma avenida que a gente pensa na hiperpersonalização, que a gente entende que é, sim, aqui um grande ponto e é um game changer na estratégia que a gente tem de se tornar cada vez mais relevante para os nossos clientes e para o mercado brasileiro. A outra avenida super importante é a avenida de eficiência operacional. A gente tem dezenas, centenas de processos que hoje tem muita oportunidade, low hang fruit para aplicar. A gente tem aplicado, por exemplo, na área jurídica, que vem desenvolvendo seus modelos de AI generativa para ler mais de 70 mil processos,
aquela atividade para interpretar poderes dentro de contratos sociais. Cada contrato tem um padrão. A gente desenvolveu uma AI generativa que, por imagem, consegue entender e consegue, então, decifrar quais são os sócios das companhias, quais são os poderes de cada um deles, e já consegue trazer isso para dentro do sistema, aumentando muito a agilidade do nosso processo de workflow. E, por fim, como a gente constrói produtos digitais usando a AI generativa para maximizar a nossa produtividade e aumentar a nossa geração de valor. Desde entendimento de necessidades, escritas de história de usuário, desenvolvimento de software, engenharia, dito pela própria Microsoft, o Itaú hoje é o terceiro maior usuário de GitHub Copilot no mundo, com mais de 1 milhão de linhas de código produzidas a partir de GenAI. E a gente também tem desenvolvido um produto interno, uma colaboração com a Zup, que é o Stack Spot AI, aplicando a AI generativa em todas as nossas squads dentro do banco. Então, vem para ajudar sim, é um mar de oportunidades e a gente tem sido incansável em cada dia buscar entender como a AI generativa pode acrescentar valor no nosso dia a dia. Uau, que loucura. Ana Laura, eu vi que você está o tempo todo concordando com eles e você sabe melhor do que ninguém que a inteligência artificial tem sido utilizada para aprimorar a educação financeira e auxiliar os clientes na tomada de decisões de investimento mais informadas e seguras. Onde mais, conta pra gente aqui, onde mais a hiperpersonalização impulsionada pela IA se faz presente hoje e se fará presente no futuro para o BB entregar de fato um banco para cada cliente? E tem um Ari também, né? Tem o Ari, vou falar dele aqui um pouquinho. É a Ari, tá, gente? Vou falar com vocês daqui a pouco. Boa tarde a todos, obrigada pela oportunidade, obrigada aos meus colegas. Então, no Banco do Brasil a gente tem esse grande mantra, né, de ser um banco para cada cliente. A gente vem construindo isso com base na hiperpersonalização. E a gente acredita que isso só é possível com a união das pessoas, dos dados, da inteligência, da tecnologia e da inteligência artificial nos apoiando bastante nisso. Então, quando você traz essa questão da educação financeira, vem muito ao encontro do que o Fernando aqui trouxe, do que o Rafa trouxe também, do que o Rafael trouxe para a gente. Assessorar o cliente, se colocar. A gente hoje no banco, a gente está entre o segundo maior fornecedor de Big Data do mundo, a gente está entre os 5 maiores consumidores de dados. Então, é uma profusão de dados o tempo inteiro. Como orquestrar toda essa informação em torno do cliente e gerar valor nessa experiência? Esse é o grande desafio. E a IA ela vem nos ajudar. Porque, como essa profusão de dados, como escalar isso e, de fato, entregar para você, Gustavo, uma experiência que faça sentido, né? Então, a gente tem que ter casos de uso, como o Fernando bem trouxe aqui, muito bem detalhados e uma estratégia de uso. No banco, a gente já tem mais de 600 modelos rodando também atualmente, e 30 casos de usos com IA generativa e tradicional que estão, de fato, já sendo entregues no dia a dia dos nossos clientes. Vou citar alguns aqui para vocês. No nosso saque, na nossa ouvidoria, por exemplo, a gente tem utilizado a IA para nos ajudar a entender, dentro daquela conversa do cliente, o grau de agravamento. Isso se chama análise de sentimento, né? Então, a gente usa Speech Analytics, ouve aquele tom de voz, o modelo traduz, a gente tem um modelo que traduz, que consegue avaliar comportamento, mudança de tom de voz, palavras que o cliente usa naquela interação, e a gente consegue predizer se aquela conversa, se aquela insatisfação, ela tende, por exemplo, a evoluir para uma reclamação, no regulador, no Bacen, ou algo assim. A gente até já foi premiado por alguma dessas soluções, e isso tem resultados para o negócio, para a satisfação do nosso cliente. Por exemplo, hoje nós somos o último banco, né? E esse é o lugar que a gente quer estar. Todo banco quer ser o último no ranking Bacen de reclamações. Isso nos auxilia muito. Então, usar essa informação em prol da experiência do cliente é muito importante. Um outro caso que eu vou citar é esse, a Ari. A Ari, ela é a nossa grande conselheira agora para os nossos micro e pequenos empreendedores. A gente convida a todos a conhecerem aqui no nosso estande, a solução está lá. O que acontece? A gente está podendo prover informações para o microempreendedor sobre a gestão do seu negócio. Esse conhecimento que a gente tem acesso aqui, que muitas vezes não chega ao micro e pequeno empreendedor. Então, ele pode fazer perguntas, por exemplo, uma oficina, ele pode entrar na Ari e perguntar, nossa, como eu faço para fomentar minhas vendas nesse período? E aí a gente vai dar lá, através de IA generativa, algumas dicas para ele. Por exemplo, assim, olha só, Joaquim, esse cliente, esse mês é mês de férias, por que você não lança uma campanha de revisão de férias, com uma promoção, inclusive com argumentos de venda ali para o nosso cliente? Então, é sobre isso, é usar o conhecimento, todos esses dados, a necessidade do nosso cliente, olhar para isso, não só nas relações de atendimento, a gente também tem um bot muito operacional, muito transacional e agora também generativo, com mais de 84 milhões de atendimentos sendo feitos agora em 2024, só com 2% de transbordo. Isso quer dizer que a gente está aprendendo e treinando, porque pessoas
eu não tenho dúvida, as pessoas são um pilar imprescindível dentro dessa transformação de IA, tanto centrado no cliente quanto centrado na capacitação do nosso funcionário. Então, é sobre isso, conhecer para poder assessorar por meio da IA. Maravilha, maravilha. Tushar, me conta agora aqui para o público, você com sua experiência que veio da Índia, que morou anos no Brasil e agora mora em Dallas, no Texas. Conta pra gente, o segredo de uma hiperpersonalização é saber o que encanta, o que frustra cada consumidor. Você que conhece consumidores de vários cantos do mundo, como é que é isso? Obrigado, Gustavo. Boa tarde a todos. Sempre é muito prazer estar aqui no Febraban Tech, falando com nossos colegas. Antes de responder, Gustavo, parte do segredo, eu vou explicar um pouquinho mais, agregando pontos que nossos colegas falaram aqui. TCS entende perfeitamente que a inteligência artificial é muito crítico para a hiperpersonalização. E TCS também empatiza para criar um modelo unificado, para criar uma jornada dos clientes, para melhorar e aprimorar a experiência do cliente. Isso totalmente concordo com nossos colegas que falaram, mas uma recomendação de TCS também para ter informação de dados internos e dados externos para criar fonte forte, para criar uma hiperpersonalização forte para cada jornada do cliente em cada touchpoint que o Fernando falou. Agora, falando sobre segredos, sim, totalmente certeza, concordo com você. Sim, é um segredo importante e clave para fazer uma melhoria da hiperpersonalização para nossos clientes ou para consumidores. Cliente sempre pensa muito sentido que foi ok, eu recebi uma personalização muito similar de mensagem, ou uma mensagem do BEA sobre saldo, ou informação muito particular do meu aniversário. Então, é sempre muito bom, mas por outro lado, frustração é quando eu recebo uma promoção de um produto que não é momento para comprar. Por exemplo, eu quero investir, mas se recebo informação de crédito, para fazer crédito, então é pouco diferente de inapropriado de oferta de produto quando você recebe. Eu queria crescer aqui um ponto importante que todas as empresas que estão fazendo entender hiperpersonalização de dados, portanto, aquele momento de jornada do cliente. É importante também pensar, consumidor como nós, também estão usando inteligência artificial para seleção, para filtrar, para selecionar produtos que precisa. Então, uma recomendação parte de TCS também, como as empresas no futuro têm que pensar que os consumidores também estão usando inteligência artificial. Então, a corporativa do consumidor fazendo inteligência artificial. Então, um desafio para empresas e organizações trabalhar com este formato de hiperpersonalização com inteligência artificial. Parte de TCS vem construindo para trabalhar com nossos parceiros e diferentes produtos já é disponível para hiperpersonalização. Por exemplo, TCS Store, OmniStore é uma ferramenta disponível de inteligência artificial para a indústria de varejista. Existe também TCS TwinX, é um produto que ajuda para marketing team, equipe de marketing, para ajudar em criar conteúdo exponencial em diferentes formas. E também tem um convite para todos vocês. TCS lançou um produto globalmente, TCS Wisdom AI Next. É disponível um demo no Softstand, onde essa ferramenta vai ajudar todos que vocês falaram para escalar inteligência artificial através do nosso produto GenAI, colocando escalamente e acelerando a adoção da inteligência artificial. Então, é um convite também para visitar nosso stand, Wisdom AI Next. Perfeito. Obrigado. Maravilha. Maravilha, então. Agora, Rafael, agora mudando então um pouco para você, eu queria te perguntar o seguinte, os robôs e algoritmos estão saindo dos laboratórios, alguns robôs já estão aqui, inclusive no Febraban Tech, você cruza com eles no caminho, para interagir com os clientes em serviços que vão desde alerta sobre multas após vencimento de uma fatura e bloqueio de transações suspeitas, até
propor a troca de um seguro ineficiente. Quais outros casos de uso de hiperpersonalização estão no radar dos bancos, Rafael? Perfeito. Eu vou pegar um gancho importante que o Tuxá trouxe aqui, que eu acho que é importante a gente entender que a curva da hiperpersonalização, ela é uma simetria de satisfação. O que eu quero dizer? Você errar na personalização, você impacta imediatamente o cliente com uma experiência ruim, você imediatamente ganha o feedback negativo dele e você imediatamente perde engajamento. Enquanto você acertar na personalização, você ganha engajamento de médio e longo prazo. Ou seja, quando a gente está no serviço de streaming e a gente vê uma coisa recomendada que a gente gosta, a gente vai e assiste. A gente não diz que gostou da recomendação. Quando a gente vê que não gosta, a gente vai, não assiste e diz que a gente não gostou. Por que eu estou trazendo esse elemento? Porque mais importante do que um framework de hiperpersonalização, de um caso de hiperpersonalização, é a gente conseguir ter clareza de como a gente mensura ela. Um exemplo claro do que a gente está fazendo no banco. A gente pegou essa experiência de recomendação que a gente vê em marketplace, que a gente vê nos serviços de streaming e trouxe para uma experiência em recomendação de investimento. Ou seja, a gente chama essa solução de BraScan. Ou seja, a gente pegou algoritmos de aprendizado de máquina e trabalhou em 2 eixos, né? Respeitando, evidentemente, o perfil de cada cliente, o suitability, a gente tem 2 eixos, né? Pessoas como você também investiram nesses produtos e pessoas que investiram nesses produtos como você, certo? Também gostariam desse outro produto. E o que é que a gente viu imediatamente, né? A gente viu que a experiência em si de recomendação, ela já gera engajamento. Ou seja, o fato da gente, ao falar com o cliente, comunicar com ele que a gente está buscando ter essa visão de uma oferta única para ele, entendendo um pouco do perfil dele, já gera por si só engajamento. E a gente também aprendeu que naqueles 10% que a gente não foi preciso na recomendação, gerou um feedback negativo imediato e o feedback positivo demorou para vir. Mas como é que ele veio? Ele veio no engajamento naquela experiência. Então a gente viu que clientes que perceberam essa hiperpersonalização, entenderam a oferta do BraScan, eles tendiam a todo dia voltar para entender o que estava vindo. Então a gente conseguiu gerar fluxo, gerar diálogo e gerar o mais importante, aumento de captação para a gente no canal em percentuais de 60% a 70% do que a gente tinha antes. Então, eu acho que essa é uma alavanca importante da gente destacar. Eu acho que mais do que a gente pensar numa experiência hiperpersonalizada, é a gente ter um framework capaz de avaliar o valor percebido para o cliente. Não é trivial. Normalmente, quando a gente pega pesquisas de satisfação com a BIA, a gente tem que ter muito cuidado, porque a resposta errada tende a ser altamente personalizada e é elemento humano dizer não gostei. E às vezes a gente fica frustrado no curto prazo, mas depois a gente vê que tem gente que não deu feedback nenhum e continua usando aquela ferramenta com recorrência. Então eu acho que essa é a questão principal da gente entender a hiperpersonalização por esse eixo. Aquela história, se incomoda, a pessoa reclama. Se está ok, as pessoas vão... Ou seja, na prática nós temos 20 milhões de clientes que usam anualmente a BIA. A gente tem 3 milhões de clientes que usam a BIA com recorrência em uma semana. Significa que recorrentemente ele entende que aquilo gera engajamento. E a gente tem 3% de feedback registrado pela BIA. Porque os outros 97% estão dando o feedback mais genuíno da interação, que é mantendo engajamento com a gente no canal. Se tivesse ruim, não estava lá, né? Maravilha. Muito obrigado. Então, agora para o Fernando. Fernando, além do atendimento ao cliente, a IA, nessa fase generativa, também está sendo programada para realizar com alta precisão serviços internos de back-office, né? Lá, inclusive na Febraban, nós estamos tentando também, e é uma loucura isso. Isso ajuda a reduzir riscos e custos e a construir melhores produtos para o Itaú, por exemplo? Sem dúvida. Eu acho que, além das questões aqui que tangenciam a interface com os nossos clientes, boa parte dos nossos casos de uso hoje tem se depositado em melhorar a eficiência dessas jornadas que acontecem atrás do canal, né? Muitas vezes, durante muito tempo, muitos produtos foram construídos sempre pensando e colocando maior esforço na experiência final,
e muita coisa foi deixada de atividade operacional para trás. Então, tem muita oportunidade, onde a gente tem conseguido conquistar aí um grande retorno no uso de AI generativa. Só para vocês terem uma ideia, hoje no nosso segmento de atacado, os reports que são emitidos pelas agências de investimento a respeito do Itaú e do próprio mercado, hoje já são interpretados com AI generativa, a gente consegue fazer interpretação, já consegue auferir quais são os aspectos positivos, os aspectos negativos de cada um desses reportes e já transforma isso em dados para poder atuar em cima disso. Além das questões de jurídico que eu comentei, a gente tem aí já hoje mais de 70 mil processos sendo processados através de AI generativa, e muito a gente tem feito também com o uso de imagem, avaliação da qualidade de conversas com os nossos clientes, inclusive. E a gente também tem utilizado até mesmo quando o tema é hiperpersonalização, mas aqui até num estágio anterior, como é que a gente cria comunicações, interações com os nossos clientes, usando o AI generativa para poder hiperpersonalizar essas conversas. A gente vem de um formato onde a gente estabelece campanhas, clusters, segmentos de campanhas, e a gente está chegando com a AI generativa de poder ter uma conversa certa, no tom certo, com o cliente certo. Então isso, quando você olha para as atividades e os processos que acabavam suportando essas atividades, a gente tem aqui um mar de oportunidades para liberar essas equipes e esses times para poderem pensar em maior geração de valor e se aproximar, principalmente nessas estruturas de back-office, se aproximarem cada vez mais do cliente, junto às áreas de produtos, às áreas de negócios, para poder co-criar experiências ainda melhores para os nossos clientes. E o outro grande potencial que eu mencionei anteriormente é na criação de produtos digitais, na engenharia de software. Aqui eu volto a afirmar que é um trabalho incrível, quando a gente começa a capturar valor, desde a geração de histórias, a criação, mapeamento de casos de teste, cenários de testes, scripts de teste para aumentar a qualidade dos produtos gerados, poder ter um feedback loop, poder entender através de testes AB o que os clientes estão dizendo e o que eles não estão dizendo. Quando a gente começa a colocar sensores, tagamento em todas as jornadas para poder interpretar aonde que tem eventualmente uma jornada quebrando e com o uso de GenAI a gente pode interpretar isso e transformar isso em retroalimentação dos nossos processos. Então tem um mar de oportunidades nessas avenidas, pensando principalmente em back-office, pensando em atividades operacionais e pensando na construção de produtos. Agora, é uma jornada fundamental de tecnologia e de dados, até mesmo antes do uso de GenAI. Então, o Unibanco começou essa jornada de modernização, era uma instituição com sistemas legados de décadas de existências, hoje já atingimos aí 60% de modernização dessas aplicações, com dados modernizados, com dados democratizados para toda a organização. Isso vem nos permitindo acelerar e capturar valor no uso de GenAI. Agora, fica muito evidente quando você tem um belo caso de uso que de fato endereça um problema real, mas você não tem prontidão, principalmente de dados, para poder aplicar a AI generativa e poder realmente chegar num resultado que traga valor. Então, eu acho que uma recomendação super importante é você cuidar muito dessa fundação, pensar muito nesses alicerces, tanto do ponto de vista de prontidão das suas aplicações, o quanto elas estão dispostas, o quanto elas estão possíveis de serem reutilizadas nos fluxos através de GenAI e o quanto os dados estão disponíveis para que a gente possa, de fato, conhecer sobre processos, conhecer sobre os clientes de uma maneira completa. Os dados estão espalhados na organização. Como é que você reúne, concentra isso e faz com que a generativa possa combinar modelos probabilísticos com aquilo que é determinístico que você já deveria saber e deveria ter isso de forma organizada e estruturada. E esse acaba sendo um desafio que não aparece na superfície, mas é onde as coisas realmente são mais complexas e acabam dificultando o atingimento dos resultados. Maravilha. Gente, isso aqui é um bate-papo, então se alguém quiser interagir com o outro, fique à vontade também, não vamos conseguir o roteiro, não. Pode ficar à vontade. Um elemento importante que foi colocado aqui é justamente a gente entender essa hiperpersonalização para qualquer experiência que a gente queira gerar, né? Ou seja, a IA generativa está para a hiperpersonalização da experiência do dev, certo? O dev tem um propósito um desenvolvedor tem um propósito de uma coisa que ele gostaria de desenvolver. Jornadas, né? Certo? Então, essa hiperpersonalização, ela se aplica ao cliente, mas na habilitação da organização como um todo. Então, quando a gente coloca um GitHub Copilot, quando a gente incorpora as nossas práticas de desenvolvimento num conteúdo, a gente está hiperpersonalizando e tornando mais produtiva, mais rápida
a produtividade da organização como um todo, né? Então, essa hiperpersonalização está aí. A hiperpersonalização de um assessor de wealth, né? Ou seja, ele entender de maneira única aquele cliente e todo o conteúdo dos prospectos de fundo que ele tem que falar, do tipo de produto que ele tem que colocar, é uma hiperpersonalização para ele ser mais eficiência no atendimento do cliente final. Então, essa hiperpersonalização, ela está a serviço do cliente final, que eu acho que era o nosso mote original da conversa aqui, mas ele está na possibilidade da gente gerar experiências mais únicas em todos os pontos de interação que o cliente tem com a gente. Eu acho que aí está o segredo. Essa IA para tudo e para todos. Exatamente. Ana, deixa eu te fazer uma pergunta agora, então. Eu sou cliente, eu não sou da área, mas eu fico muito impressionado com a questão da importância do equilíbrio entre a automação e o toque humano, né? Eu sou do tempo que a gente conhecia minha gerente. Eu nunca vi minha gerente na vida. Eu acho que ela é um robô até hoje, mas ela é muito simpática. É importante criar esse equilíbrio entre o acesso à assistência humana para questões mais complexas ou sensíveis e automação. Como que a gente usa a IA para aumentar a produtividade das equipes de atendimento, evitando quebras na interação com o cliente? Fala um pouquinho disso para a gente, por favor. Com certeza, Gustavo. Isso é um dos grandes desafios, né? Está presente em todos os pontos de contato, entendendo que o consumidor, o cliente hoje, o cliente bancário, ele é plural. Então, dentro do banco, a gente com 84 milhões de clientes, é um retrato do Brasil. Grandes bancos aqui comigo também, meus colegas. A gente é um retrato dessa população. Então, tem pessoas que são extremamente habilidosos no digital e que só querem falar no digital, mas tem pessoas que nunca vão deixar de prescindir de assessoria pessoal, né, em determinados momentos específicos da jornada, porque o cliente ele tem um perfil que pode ser transacional, digital, mas na hora de comprar ou de uma aquisição ele quer conversar. Então, esses modelos, isso tudo que a gente colocou aqui, de entender esse tipo de comportamento e estar presente em todo esse ecossistema, é fundamental para o banco, para todos, na verdade, para todas as empresas, quando a gente pensa hoje, né? É o tal do phygital, o equilíbrio entre o digital e o físico. Aqui no banco, a gente tem trabalhado essa vertente de uma forma muito interessante, aliada aos processos aqui, como o Fernando falou. A gente entende que o atendimento do cliente ele é global e ele acontece em todo e qualquer ponto de contato mesmo, não só no canal diretamente que ele toca, né? Como, por exemplo, no mobile, ou na pessoa que o atende, ou no terminal de autoatendimento. Por trás disso tudo, eu tenho vários funcionários, vários colaboradores proporcionando essa experiência. Por exemplo, a gente tem centros de atendimento operacional que acolhem documentações e tudo mais. Então, a gente tem feito uma grande transformação no sentido da omnicanalidade, de integrar todos esses dados do cliente em todos os pontos de contato, fazendo algumas soluções, inclusive inovadoras no mercado, trazendo uma gestão que a gente conhece muito em contact center, que é tudo muito apuradinho, um caso de atendimento. Então, a gente hoje está implementando um projeto dentro do banco. Já estamos colhendo resultados aqui de eficiência operacional de mais de 41 mil horas economizadas e esses clientes, esses funcionários prestando serviços para os clientes, nesse sentido de que tudo que acontece com o cliente está sistematizado. Então, quando ele está falando comigo num call center, isso é transbordado automaticamente para a minha agência, para a sua gerente, e você, ao ligar para receber uma oferta, que ao ligar para você, para te oferecer um seguro ou um serviço, já sabe que você está com algum problema na assistência, já sabe que você tem um processo pendente de análise na minha esteira de back-office. Isso tudo, essa integração entre o físico e o digital, é que faz essa grande diferença para a gente. Um outro exemplo de atuação, isso tem chegado até no ponto físico mesmo. O ponto bebê, por exemplo, é uma experiência que o cliente chega lá, e todos nós aqui temos experiências desse tipo no nosso portfólio. O cliente chega, ele é atendido por um robô, ele começa a conversar com um assistente virtual ali, e ele pode ser transbordado para uma cabine, para continuar aquele atendimento no vídeo, se assim for de preferência dele, para encurtar o tempo, mas ainda assim com uma pessoa no olho a olho, ou para a mesa de um atendente. Na verdade, hoje as empresas, a gente tem que se colocar dentro desse contexto. Aonde o cliente quer estar, sobre o que ele quer falar. Conhecer é fundamental. Trazer essa experiência customizada e hiperpersonalizada é sobre isso. É conversar o que ele quer ouvir, na hora que ele precisa ouvir e estar lá presente quando ele necessita, né? Então, é muito além de pontos na empresa, é uma transformação que tem que acontecer sistemicamente. O ecossistema, a empresa precisa se transformar digitalmente para que a gente consiga, de fato, entregar uma hiperpersonalização. E esse movimento é o que a gente tem buscado, a serviço do cliente, transformar esses processos. E a IA nos ajuda a cada momento.
porque, como a gente falou, os processos são complexos. Então, conhecer, sistematizar, criar frameworks é necessário, senão a gente acaba se perdendo no meio de toda esse emaranhado de informações, mas a gente não consegue extrair o valor e nem entregar para o cliente final. Então, colocar o cliente no contexto, ter uma canalidade, uma omnicanalidade, uma experiência única dentro da jornada e do contexto de cada um é o grande desafio aqui para a gente. E o contato humano, a gente acredita no banco em especial, por conta da nossa rede, que isso nunca muda. É porque o cliente quer ser acolhido. Ele quer ser conhecido. Conhecido, acolhido e ter uma relação quase que direta com o teu... Perfeito. E assim tem que funcionar. Tem que ser inteligente para fazer isso acontecer. Inteligente, né? Para fazer isso acontecer. Maravilha, muito obrigado. Tushar, agora queria te fazer uma pergunta. Muitas vezes os bancos não conseguem obter uma visão abrangente dos seus clientes e do seu histórico de interação devido aos silos na organização que os impedem de colaborar entre os LLBs, né? E para obter os dados. Como quebrar esses silos de dados para que a inteligência artificial ajude na hiperpersonalização? Gustavo, muitas empresas e muitos clientes financeiros já estão em jornada de quebrar esses silos de dados. Como Fernando também comentou, que dados é importante para compartilhar e também convergindo dados em um formato único. Então, eu vou falar, criar uma base, criar uma transformação arquitetura de dados e depois criar um ambiente para compartilhar e convergência dos dados. E eu posso agrupar em 3 formas, não? Criar uma única base de dados que é verdade, que é disponível para todo mundo e para todo line of business, como você perguntou. Então, esse dados disponível como verdade para toda empresas, toda organização, para utilizar e reutilizar. E, às vezes, esses silos de dados foi criado por problemas de privacidade, por problema de segurança, por problema de custo, não? Então, às vezes foi criado assim em diferentes fontes esses dados. Então, para agrupar em 3 partes, criar base de único. Segundo é criar uma transformação de arquitetura de base de dados. E, por último, é importante que eu escute globalmente liquidez esses dados. O que significa liquidez desses dados? Esse dado está disponível e como você vai incentivar ou monetizar esses dados para liquidar para outras linhas de negócio, para não criar novamente silos que vai criado e a informação não está disponível diretamente para line of business. Então, para concluir, eu acho que meus colegas também falaram AI para dados e dados para AI. Não? É um sucesso mútuo para ajudar dados para AI e AI para dados. E alimenta e cresce junto mutuamente, não? Sobre dados. Se me permitir, só fazendo um comentário adicional aqui, trazendo um pouco da nossa experiência sobre essa jornada de dados que não é nada simples, né? Acho que há anos as empresas vêm preparando aí, querendo ter um modelo de dados democratizado de fato. Nós declaramos para cada time do Banco Itaú qual o nível de democratização de dados atingido por aquela equipe. Então a gente considera que uma equipe atingiu, de fato, uma arquitetura de dados robusta quando os dados dos seus sistemas transacionais, seus sistemas de produtos, estão sendo retirados daquela camada de sistemas de registros e colocados num data mesh disponível e democratizado para toda a companhia. A gente tem, inclusive, uma governança, um acompanhamento em cima disso, mensal, para que a gente tenha essa evolução e, de fato, tenha um mindset de que esse dado só tem valor quando ele está democratizado para a companhia. Então, esse é um passo importante. A gente tem visto uma evolução muito grande com essa declaração que nós fizemos e com esse movimento que a gente vem fazendo internamente no banco. É fundamental as equipes começarem a pensar, inclusive, como criar produtos de dados a partir das informações que elas administram nos seus contextos de negócio. Como esse dado tem valor, inclusive, para as demais instituições, para demais áreas, departamentos do banco, quebrando assim a visão de silo. Então, só compartilhando um pouco da nossa jornada de experiência, Maravilha. Que a gente tem praticado. Eu acho que eu queria complementar também, eu acho que é importante a gente entender que, em geral, né, silos de dados, eles são sintomas de uma provável baixa coordenação daquela área como um todo, né? Então,
Muitas vezes, eu adicionaria um quarto elemento importante, que é você garantir que a maneira com a qual você opera para conceber soluções digitais, experiências, acompanhe esse processo de democratização de dados. Ou seja, pessoas que atuam em conjunto raramente vão querer conceber que aquela atuação em conjunto gerem dados para serem consumidos de maneira isolada. Então, eu acho que a gente resolver os silos de dados, seja com a estrutura de data mesh, seja com a estrutura de data lake, eu acho que tem vários desenhos que viabilizam isso, sem a gente garantir que o modelo operacional de como as organizações estão configuradas para entregar experiências evolua do mesmo tempo, da mesma forma, e que ao conceber essas novas experiências, depois de 5 anos você chega à conclusão que o indicador que o Fernando mencionou deteriorou, significa que por design a gente não estava trabalhando disso. Então, eu acho que tem um elemento, os 3 elementos que o Tushar colocou muito bem, mas eu acho que tem que ter esse entendimento que, em geral, os silos de dados são sintomas de isolacionismos organizacionais mais profundos que precisam ser tratados. Maravilha. Sim, Muito bom. concordo totalmente com a Perfeito. cultura. Por isso, perdão, Tushar. Perfeito. Por isso que a gente coloca, né? A transformação ela tem que ser horizontal em todas as áreas. Dados é base para tudo hoje, né? Qualquer processo que a gente vai fazer. Então, ter esse data lake bem estruturado, com governança, regras de uso, aproveitamento, em especial a normalização, para que os conceitos sejam os mesmos, né? A gente enfrenta alguns problemas, porque quando o dado está cilado, a informação está cilada e o conceito está cilado. E tem conceitos que são fundamentais. Por exemplo, dentro do banco, eu não posso, por discricionariedade, criar um novo modelo de encarteiramento ou uma nova tipologia de dependência, ou seja, o gestor daquela área ele tem que prover essa informação de uma forma líquida e clara para que seja consumida por toda a organização, né? E nem sempre no sistema transacional está tão líquido e claro. Então, o Lake ele faz essa transformação e todo mundo passa a usar aquilo. Dados é uma fonte tão importante e a gente não pode, de fato, colaborando aqui com os colegas, negligenciar de forma alguma esse tratamento. Porque a depender do que vier aqui, toda a hiperpersonalização, todo o processo de inteligência se deteriora. Porque lá no princípio a semente não está bem plantada. Né? Então isso é um ponto que a gente precisa observar com certeza. Maravilha, gente. Agora então eu vou fazer de novo uma pergunta agora a todos e vou seguir com o Tushar, que começou essa série, e depois eu passo para vocês 3 também fazerem algum tipo de comentário. A pergunta é: como garantir a consistência da experiência dos clientes em todos os momentos da jornada, independentemente do ponto de entrada? Tushar, por favor. Eu acho que para todos consumidor, empresas estão trabalhando para criar diferentes pessoas. E essas pessoas é como optar para fazer uma jornada do cliente em cada line of business, não? E quando a organização começa a criar essa experiência, para dar um exemplo, eu aplicando Prestimo, fazendo aplicativo 7, 8 etapas, e quando faço como trocar, subir documento, precisa aplicativo, e quando vou para aplicativo tem que ter uma integração simples, uma experiência como consumidor, mesma experiência na etapa 3 para começar, não? Então, então para empresas trabalhar nos diferentes canais para dar a mesma experiência. E às vezes empresas ou organizações estão trabalhando para criar principais regras por linha de negócio e para criar uma mensagem consistente para dar a mesma experiência através de diferentes canais de comunicação para a mesma jornada de pessoa, não? Pessoa do altar. E mesma forma existe processo e KPIs que cada touchpoint tem que verificar que existe uma consistência para fazer mesmo resultado e mesma experiência, porque finalmente é uma experiência de consumidor, é um valor de brand da empresa para dar essa experiência para cliente, para consumidores. Então essa experiência com KPIs constantemente empresas têm que verificar que está trabalhando e tem problema de inconsistência, como você pode corrigir cada agile, como cada etapa para corrigir e melhorar a experiência do cliente para dar uma consistência. E essa consistência cria um brand para o consumidor. Ótimo, maravilha. Eu vou agora passar para a Ana aqui, ladies first aqui de novo, depois do Tushar aqui. Então, essa experiência integrada de todos os canais, eliminar essas assimetrias é o grande objetivo.
e observar as jornadas do cliente, entender onde que é o momento certo de rotear aquela experiência, qual o canal. Ele diz para a gente, o cliente conversa com a gente o tempo todo. Os dados, quando a gente fala de dados aqui, dados são gerados através de pessoas, através de processos, através de ações, né? Sejam dos sistemas legados, sejam dos nossos clientes interagindo conosco. Então, ouvir esses sinais e colocar essas expectativas dentro das experiências, das jornadas, desde as construções dos produtos e tudo, dentro do canal, como que ele gostaria de ser atendido, quais são os pontos de fricção. Isso são tarefas que precisam ser constantemente revistas, né? E aqui os nossos devs, eles têm que ter esse olhar da UX, do CX, para que essa experiência seja cada vez mais única, porque o banco é um só. Né? Quando eu vou no Banco do Brasil, ou quando eu vejo uma plaquinha azul, qualquer um de nós aqui, uma plaquinha azul e amarela, você já tem um conceito de uma experiência que você quer receber ali. E toda vez que essa experiência ela é disruptada, ela é quebrada, isso reverte numa insatisfação e tudo que você fez se desmancha. Todo aquele trabalho, aquele cuidado que você fez no ciclo de vida da gestão do cliente, ele é desmanchado naquele momento. A insatisfação, infelizmente, ela é mais vocalizada do que a satisfação, via de regra. Então, ter essa experiência única faz todo sentido. Dados, isso que a gente está falando da IA, ela nos ajuda no traqueamento dessas jornadas e pode ser um grande aliado para que a gente consiga fazer essa experiência omnicanal acontecer de fato. Maravilha. Se quiser seguir a ordem, Rafael, então já, por favor. Não, então vai o Fernando, depois o Rafael, vamos nessa linha. Tá bom. Por favor. Bom, bacana. Nós no Itaú acreditamos numa tríade muito importante, que é tecnologia, que foi onde a gente começou com a nossa modernização, dados, muito puxada pela modernização das aplicações, a oportunidade da gente, de fato, democratizar esses dados, e design, que é algo onde a gente tem investido de uma maneira mais consistente recentemente. Então, imaginando que essa tríade está bem orquestrada, a gente coloca a GenAI no meio dessa tríade. No final do dia, é como a gente aplica a GenAI dentro de todas as experiências, sejam elas de autoatendimento, através do nosso aplicativo, através do Internet Banking, ou as experiências assistidas. O interessante é que a GenAI tem nos feito fazer algumas reflexões e até nos provocarmos a pensar diferente. Na indústria financeira, de uma maneira geral, a gente vem sempre falando muito sobre atender o cliente, aonde ele quer ser atendido, e a gente recentemente tem procurado tentar aprender novas formas de pensar esse modelo. Uma vez que a gente conhece a biografia do nosso cliente, a gente conhece as interações, a gente consegue predizer a intenção do cliente ao estar entrando em contato com a gente começa a rodar um modelo interno no Itaú, que a gente chama de orquestração, onde eu consigo entender que aquela demanda vai ser melhor atendida, considerando, obviamente, as preferências do cliente, mas dada a complexidade da demanda, inclusive, no canal A ou no canal B. Né? Se é algo mais transacional, algo mais simples, eu posso entregar num canal que consiga resolver isso com uma menor complexidade. Se é um produto, é uma transação que exige maior complexidade, a gente provavelmente já lá coloca direto com o gerente, para dar aquele atendimento, inclusive fazendo um pouco do balance que você comentou na pergunta anterior. Então, no final do dia, é estar muito atento a que novas possibilidades de GenAI traz para que a gente repense os nossos modelos de atendimento e de interação com os nossos clientes. Obviamente, considerando as preferências, mas buscando também se antecipar e colocando o cliente. Muitas vezes o cliente também não sabe qual seria o melhor canal. Eu acho que é a obrigação da instituição financeira conseguir colocar ele no lugar certo, onde ele vai ser melhor atendido e ter a sua demanda melhor resolvida. Isso vai criando o engajamento, isso vai criando um ciclo virtuoso de relacionamento com os clientes. Então, um pouco da visão que a gente acredita. Tá? Rafael, agora... Acho que eu vou complementar aqui, trazendo acho que alguns elementos estruturais que são importantes. Né? Eu acho que é super simples você se propor a ter uma visão cliente omnichannel numa organização que tem um canal e um produto. Né? Ou seja, por design ela é omnichannel e por design ela é visão cliente. Né? E eu acho que a gente tem consciência aqui, né, as nossas organizações, elas têm inúmeros canais, elas têm inúmeros produtos que foram concebidos em momentos e contextos diferentes, com regulações diferentes, né? E eu acho que a atividade de dados, de engenharia de dados, eu acho que ela tem um papel muito relevante de harmonizar essas visões, né? Só que tem um momento que a gente tem que ter muito cuidado para essa engenharia de dados não se tornar mais um legado acessório, uma arquitetura complexa. Eu acho que esse é o momento que a gente tem que ter a consciência que a gente vai precisar fazer a modernização do nosso legado, né? Porque senão a gente está fazendo com que uma arquitetura nova de dados torne parte desse legado e torne-se mais complexo essa orquestração. Então, eu acho que tem uma atividade de arquitetura e engenharia que tem que conseguir
garantir, né? Eu digo assim, você descobre a qualidade do seu arquiteto, do seu engenheiro, depois você decide fazer uma reforma em casa, né? Ou seja, você descobre que, pô, tirei esse armário, pô, lá atrás não é tão simples quanto eu imaginaria. Eu acho que essa é uma disciplina estrutural, que eu acho que é um complemento pelos elementos aqui que o Fernando e a Ana Laura trouxe, que são importantes a gente ter consciência. Maravilha. Se posso agregar, Claro. tudo o que vocês falaram é muito importante e a nível de tecnologia, não é só tecnologia, não? Você tem que usar processo cultural da organização e tecnologia, obviamente, para fazer um mix, uma mistura completa, para fazer uma arquitetura robusta, para ajudar da jornada do cliente com experiência seamless, não? Maravilha. Gente, é impressionante quando o papo é bom, ele passa rápido, né? A gente já está agora caminhando para o final do nosso painel e para fechar, eu queria colocar um último questionamento também para o grupo aqui, que são, a gente já falou dos benefícios, são positivos, etc., mas o risco. Há sempre o risco embutido nisso. Quais, na opinião de vocês, são os maiores riscos relacionados com o que a gente está conversando e como equilibrar a relação risco-benefício da hiperpersonalização? Eu vou com o Tushar primeiro, depois a gente continua aqui na ordem inversa. Muitas empresas estão trabalhando para ter diferentes fontes de dados do consumidor, tá? Então é muito acessível e às vezes cria um risco de privacidade e comportamento do cliente, não? Você, para dar um exemplo, se você tem um móvel ou carro que você está dirigindo com um aplicativo que você onde foi, você está explicando seu dia a dia, você onde está dirigindo o carro, não? Então, privacidade do segurança, privacidade do cliente, comportamento do cliente e às vezes cria um bias de dados. Você recebe informação visando inteligência artificial com um tipo de bias, um noise que vai criar mais experiência que não é precisa para esse momento para cliente, não? E obviamente consumidor tem preocupação porque recebe muitas vezes mensagem bombardeando seus produtos e ofertas para vender, não? Mas realmente não é precisa fazer N igual N, não? Precisa fazer um produto e uma oferta naquele momento da jornada do cliente para consumidor. Uhum. E falando equilíbrio, eu acho que equilíbrio é difícil, mas eu acho que sempre monitorear entre resultado positivo das ações que você está fazendo através de inteligência artificial e qual é o resultado negativo e assegurar que você não está mitigando só risco, mas você também está criando, aproveitando melhor resultado positivo e baixando resultado negativo cada dia. E assim vai ser um equilíbrio através da inteligência artificial na hiperpersonalização. Maravilha. Ana, por favor, agora você. Eu vou falar aqui um pouco de um valor que é muito caro aqui na nossa organização, que é a diversidade. E quando eu costumo falar muito para a nossa rede, e aí eu tenho 85 mil colegas no Banco do Brasil, 125 mil no conglomerado. E eu digo assim, daqui a pouco todos nós estamos treinando robô, né? Treinando algoritmo, ensinando, é como se fosse uma criança que vai aprender o que a gente falar. Então, os próprios vieses, ter essa consciência do que a gente leva para a máquina, do que é processo que pode estar lá, do como vai ser dito, como vai ser essas jornadas vão ser construídas, sem os vieses cognitivos, porque no final do dia é uma comunicação, é um contato, uma interação que eu gero com o meu cliente. E se eu carregar algum viés pessoal, na verdade a máquina, a inteligência artificial, ela tem que refletir a relação cliente-empresa, e não os meus princípios necessariamente. Então isso é uma questão que a gente precisa tratar, né, de quanto mais humanos a gente for, eu penso assim, quanto melhor a gente for, quanto mais humano a gente for, quanto mais diverso a gente for, melhor vai ser essa inteligência artificial que a gente está criando e o produto que a gente está oferecendo para o nosso cliente nessa experiência integrada homem e máquina, né? Então eu peço assim, a gente tem essa atenção especial nos vieses dos algoritmos, que passa pelo que tu já falou, que pode ser um viés mais técnico de alucinação, de responder uma coisa que de fato não seja o que o cliente precisa, mas pode ser até um pouco mais grave e ferir alguns princípios éticos. Então, eu coloco esse como principal risco. Como equilibrar, né, toda a facilidade que a gente tem hoje em escalar todo. Será que é para tudo? Volta ao cerne do nosso painel. IA para tudo? IA para tudo.
IA para todos, mas não de qualquer jeito, no contexto de cada um. Isso é importante que a gente consiga definir. IA é para tudo, né? IA é para tudo. Na verdade, o IA é o futuro. E aí que está. Então, agora eu vou inverter aqui. E agora, então, eu vou passar para o Rafael e depois a gente termina com o Fernando. É IA para tudo? Risco? Qual que é o risco? Conta para a gente como é que você Eu acho que o isso. principal risco é a gente avançar numa agenda de entrega de soluções em IA generativa e negligenciar um princípio que tem que andar juntinho, que é a IA responsável. IA responsável não é uma opção, IA responsável é um princípio que está embarcado no desenho de soluções de inteligência artificial geral. Não é burocracia, não é atividade burocrática, é uma atividade técnica profunda e que faz uso da própria IA para nos ajudar nessa avaliação. Ou seja, quando a gente fala de IA responsável, é um conjunto de princípios que toca privacidade, que toca transparência, e que esses princípios fazem com que as soluções de IA sejam melhores. Ou seja, se você não adota um princípio de transparência simples, quer dizer, olha, essa resposta foi gerada por IA. É um princípio tão simples, mas é um princípio que é tão relevante para quem está recebendo aquela resposta, avaliar adequadamente aquela resposta, vis-à-vis ao que se ela tivesse sido gerada por um humano, que são esses pontos que eu vejo de pontos de mais risco. Porque quando você tem uma visão baseada em princípios, você consegue de maneira mais clara saber o que você tem que testar, saber o que você tem que avaliar e saber o que você precisa fazer para colocar uma solução em produção. Então acho que o principal risco é a gente não avançar em frameworks de IA responsável, tanto na primeira linha de defesa quanto em instâncias de revisão que são importantes e colocar uma solução em produção. Mas na medida em que você já tem essa preocupação, o risco tende a ser mitigado. Eu acho que a gente lida, no último ano, a gente falou mais de inteligência artificial do que nos últimos 10. Certo? Se a gente vê a profusão de coisas e soluções que tocam IA, né, hoje não existe nenhuma conversa que você faça com qualquer empresa, com qualquer parceiro tecnológico, não existe nenhuma solução, por mais simples que seja, que não embarque IA no seu produto. Certo? Então, novamente, eu acho que IA desacompanhada desse framework de IA responsável é o nosso problema. A realidade é que essas soluções vão existir, Gustavo. O fato é qual é o framework de controle responsável que a gente está colocando para construí-las. Fernando, você também acha isso? O que me vem um pouco, aí nós temos ainda 5 minutos para continuar a conversa, por isso que eu estou querendo puxar um pouco mais fora do nosso roteiro aqui que a gente conversou. Além de você falar de risco, onde é que a gente vai estar daqui a 5 anos? Onde é que a gente vai estar daqui a 10 anos? Porque é o que você falou, fala-se de IA, hoje como não se falava, há 5 anos atrás, daqui a pouco, como é que é? Risco daqui a 5 anos? E se vocês quiserem comentar, nós ainda temos tempo, nós não vamos ser fulminados até acabar isso aqui. Fala um pouquinho. Essa pergunta de onde a gente vai estar 5, 10 anos aqui é sacanagem, né, Gustavo? Não, mas faz primeiro a última, depois você vai nessa. Aí mas falando sobre riscos ainda, acho que o maior risco de GenAI é não usar. Eu acho que o segundo maior risco é não saber usar. Né? Eu acho que a gente falou aqui sobre o Responsible AI, a gente teve hoje aqui mais cedo o Carlos Eduardo, que é o meu par aqui de arquitetura, falando sobre o Responsible AI. Ética para o Itaú é inegociável e o pilar de Responsible AI para nós também é inegociável. Provavelmente vai ser um dos pilares onde a gente mais vai investir, até para que a gente tenha um modelo escalável dentro do banco, até para que cada equipe, cada time consiga criar GenAI, a gente precisa ter um modelo de Responsible AI que consiga sustentar. E eu comentei, né, inteligência artificial já é algo que a gente vem fazendo desde 1980, mas a gente nunca deu autonomia para ela. E a gente vai começar a passar por uma nova fase, onde a gente vai dar uma certa autonomia com que ela possa tomar decisões e interagir com os clientes. Então, essa camada é uma camada de investimento contínuo e talvez onde a gente mais vai precisar aprender, porque é algo relativamente novo. Né? E também adicionar um outro viés, um viés mais técnico de cybersecurity para a camada de GenAI. A gente já vê bastante evolução em técnicas de abuso de prompt, prompt injection. Então, assim, tem uma série de camadas que ainda a indústria de cyber vai precisar aprender e desenvolver para que a gente possa proteger esses ambientes, uma vez que a gente trabalha com large language models atrás desses modelos, então a gente está falando com modelos com um vasto volume de dados. Então, o risco, né, de você não proteger bem essas camadas é altíssimo.
Mas como eu falei, o maior risco é não saber usar e não usar, né? Agora, o que a gente enxerga como GenAI, acho que do que a gente consegue tangibilizar hoje, o ser humano sempre foi muito bem sucedido em criar ferramentas para aumentar o seu potencial, né? A gente criou os veículos para nos locomovermos mais rápido, criamos o binóculo para poder aumentar a potência da nossa visão, e a AI generativa, a inteligência artificial, vem para aumentar a nossa capacidade de raciocínio, nossa capacidade de processar grandes volumes de dados, de antecipar. Então, eu enxergo que é um modelo onde a gente vai conseguir maximizar valor, e eu acho que é uma transformação que a gente não viveu ainda. As transformações que a gente viveu até aqui foram no como fazer, né? A mais recente foi cloud, como administrar infraestrutura não sendo mais on-premise, sendo na nuvem. Aqui é diferente, o que a gente vai passar a fazer, o que a gente vai deixar de fazer, porque a generativa vai estar nos apoiando e cumprindo uma série de papéis que hoje a gente acaba cumprindo, né, com o nosso trabalho. Mas é algo que vai aumentar o nosso potencial, aumentar a nossa velocidade e nossa capacidade de encontrar as necessidades dos clientes. Vocês querem comentar um pouquinho? Daqui a 2 anos, no Febraban Tech 2029, como é que nós vamos estar? Eu vejo Febraban Tech e Febraban é sempre vanguardia no mercado financeiro, então vai seguir mesmo. E como programação, eu comecei minha carreira na programação, é C++, agora AI++, não? Então AI com portal, AI com empréstimo, AI com veículo, então AI++ vai ser seguir nos próximos 5 anos. Eu queria compartilhar, como tenho tempo para falar, uma pesquisa global que TCC fez mais de 1.300 executivos globais, e esta pesquisa fala que 51% da inteligência artificial está usando as empresas para usar hiperpersonalização em produto de marketing e também pós-vendas, que não é chatbot. Então, globalmente, 51% está falando a mesma coisa que nós estamos debatendo aqui. Maravilha. Muito obrigado. Eu acho que o nosso tempo está esgotando, mas se vocês quiserem eu falar alguma última coisa, senão eu agradeço a todos, em nome da Febraban, a atenção, a participação de todos aqui e até a próxima. Boa tarde para vocês e bom